Bom dia, amados irmãos, bom dia, amada igreja, graça e paz do Senhor Jesus. Louvado e engrandecido seja Deus pela oportunidade de compartilhar com você nesta manhã. Amém, queridos? Para começarmos o nosso momento com Deus, eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Você sabe qual a diferença entre herança e legado? Vou ler alguns conceitos aqui para você. Amém, queridos? Herança, quando se fala em herança, de um modo geral, as pessoas pensam em dinheiro, bens, riquezas, patrimônios materiais, né? Quando se fala em legado, o legado é mais que herança, ou um patrimônio deixado por alguém em razão do seu falecimento, ou que se transmite é o que se transmite por hereditariedade. Embora herança e legado figuradamente tenham o mesmo sentido, legado se aplica mais aos valores espirituais, éticos, morais e culturais que recebemos dos nossos pais, avós e que deixaremos para os nossos filhos e netos e para as futuras gerações. Amém? Já vejo aqui que o legado não é só familiar, mas o legado é algo que eu posso deixar para a minha geração futura, né? Para as pessoas que me conhecem, de fato. E dentro da palavra de Deus, eu gostaria de ler alguns versículos que falam sobre a vida de Timóteo, né? Timóteo teve um chamado muito lindo por Deus. Timóteo foi encorajado pelo apóstolo Paulo a seguir com fidelidade o ministério, a vocação pelo qual ele foi chamado tão jovem, né? Lá em 2 Timóteo, no capítulo 1, versículo 3, diz assim: Paulo escrevendo a Timóteo: Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia. Lembro das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria. Pela recordação que guardo da tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Aleluia! Paulo está aqui escrevendo a Timóteo, né? Dando graças a Deus pelo o que ele se tornou, né? Ele realmente recebeu o legado, ele cumpriu o legado, o exemplo que a sua avó Lóide e a sua mãe Eunice assim passaram para ele. Elas eram mulheres que serviam a Deus, mulheres tementes ao Senhor e que conseguiram transmitir esse legado a Timóteo. Nós vemos dentro da palavra de Deus que assim é o legado que nós devemos, como cristãos, deixar às nossas gerações, aos nossos filhos, aos nossos netos. É assim que nós devemos agir diante de um mundo tão difícil, diante de um mundo tão pecaminoso, diante de um mundo que anda contramão, né? Em contramão o que a palavra de Deus diz, diante de um mundo que quebra princípios bíblicos sem ao menos observá-los, sem ao menos conhecê-los. E digo mais, pessoas conhecendo os princípios bíblicos, tendo vivido isso muitas vezes, ainda assim quebrando princípios bíblicos dentro das próprias igrejas. Nós não temos vivido dias fáceis, irmãos, dias difíceis, mas em nome de Jesus, nesta manhã, eu quero encorajar a você, eu quero me encorajar a nós lutarmos, buscando deixar este legado para as nossas futuras gerações, né? E como nós faremos isso? Simplesmente vivendo uma vida com vistas à eternidade. Mais uma vez, nós estamos aqui falando de eternidade, né? As pessoas que querem deixar a herança, muitas vezes só o dinheiro e bens materiais, elas vivem uma vida plenamente humana, né? Baseada no que se pode viver, sentir ou pensar. Mas nós que conhecemos ao Senhor Jesus, nós temos que ter uma visão espiritual acerca de todas as coisas. Nós temos que focar no reino, focar na eternidade, numa vida com Cristo na eternidade. Amém, queridos? Só assim nós poderemos deixar um legado diante das pessoas, para as pessoas. Observando a vida de Timóteo, nós vemos como foi o legado deixado e como ele abraçou e como ele seguiu e cumpriu aquilo que Deus o chamou a fazer.
Amém? Que Deus abençoe o seu dia e que nós possamos meditar como têm sido as nossas atitudes, como nós temos agido diante das situações, nos comportado. Amém? Que Deus abençoe o seu dia. Um grande abraço.